Você já se pegou pensando em alguém que te feriu e sentiu aquela raiva subir de novo, como se tivesse acontecido ontem? Um nó no peito, uma vontade quase irracional de ver a pessoa pagar. Como se a dor só fosse se dissolver quando o outro sentisse o mesmo que você sentiu. Mas e se eu te dissesse que esse desejo, o de justiça, de revanche, de vingança, é na verdade uma armadilha? Uma armadilha que transforma vítima em algoz e herói em vilão. Em The Last of Us Parte 2, Ellie cai exatamente nessa armadilha. E a jornada dela não é apenas sobre zumbis, sobrevivência ou tragédia. É sobre o que o ódio faz com a alma humana. É sobre o quanto a vingança pode parecer doce no começo, mas termina corroendo tudo o que toca. Joel foi tudo para Ellie. Pai, protetor. O único elo real que ela tinha com um mundo que ainda fazia algum sentido. E quando Abby o mata, Ellie não perde só alguém. Ela perde o chão, o mundo dela desaba. E é nesse vazio que nasce o ódio. Um ódio frio, que dá propósito quando tudo parece perdido. Porque é isso que o ódio faz. Ele te dá uma missão quando você não tem mais nenhuma. Fazer o outro pagar. É simples, é direto e parece justo, mas é só o começo da destruição. A filosofia chama isso de ressentimento, a incapacidade de soltar o passado. Nietzsche dizia que o ressentido vive voltado para trás, preso àquilo que o feriu, incapaz de seguir em frente. E é assim que Ellie vive. Ela não quer esquecer, porque esquecer seria aceitar que Joel se foi. E aceitar dói demais. Então ela se agarra à raiva como se fosse a única coisa que ainda a mantivesse viva. Mas cada passo que ela dá em direção à vingança é um passo para longe de si mesma. Ela mata, ela mente, ela destrói o que ainda restava de bom dentro dela. E o mais cruel é que ela nem percebe. A raiva dá a ela uma sensação de controle. Mas o que o jogo nos mostra, e o que a filosofia já sabia há séculos, é que o ódio é uma forma de escravidão. Quando você vive para odiar, o outro passa a morar dentro de você, e você se torna o prisioneiro da sua própria ferida. Abby, do outro lado, é o reflexo distorcido dessa mesma dor. Ela matou Joel porque acreditava que ele destruiu tudo o que ela amava. Ela também buscava justiça, mas justiça e vingança, quando misturadas, se tornam indistinguíveis. Abby queria paz, e acreditou que matando conseguiria isso. Mas o vazio continuou lá, porque matar o inimigo não apaga o trauma, só o multiplica. O mais genial de The Last of Us é isso. Ele não te deixa escolher um lado, porque no fundo não há mocinhos e vilões. Há pessoas quebradas tentando consertar o que não tem conserto. Abby e Ellie são dois lados da mesma moeda. Duas almas feridas que acreditaram que o sofrimento delas só teria sentido se fosse vingado. Mas o sofrimento não quer sentido. Ele quer aceitação. E essa é a parte mais difícil. Tem uma frase que diz: segurar rancor é como beber veneno e esperar que o outro morra. E Ellie bebe esse veneno todos os dias. A cada morte, a cada sangue derramado, ela acredita que está mais perto da paz. Mas, na verdade, está cavando o próprio túmulo emocional. E quando finalmente encontra Abby, quando a tem ali, vulnerável, fraca, pronta para morrer, ela hesita. E nesse momento o jogo e a filosofia se encontram. Aquele instante de hesitação é o momento em que Ellie entende que a vingança nunca foi sobre Abby. Sempre foi sobre ela. Sobre o que ela não consegue perdoar. Sobre o que ela perdeu dentro de si. Ela percebe que matar não vai trazer Joel de volta. E que continuar matando é só uma forma de manter o luto vivo. Mas tem uma hora em que o luto precisa morrer para a gente poder viver. E é ali, no meio da praia, com o sol fraco e o corpo exausto, que Ellie finalmente faz o que o ódio nunca permitiu. Ela solta. Ela chora. Ela deixa ir. Ironicamente, esse é o primeiro ato de verdadeira força que ela tem no jogo todo. Porque perdoar não é esquecer. É decidir não carregar mais. Sinceramente, isso dói mais do que qualquer cicatriz física. Mas The Last of Us também é sobre Abby. Ela é o espelho da redenção. Ela entende, aos poucos, que não adianta tentar apagar a dor com mais dor. Ela começa a ajudar, a proteger, a reconstruir. E é aí que o jogo mostra algo profundamente filosófico. A vingança destrói, mas o perdão transforma. Não o perdão do outro, o perdão de si mesmo. Porque ninguém é inocente o tempo todo. E o verdadeiro desafio não é ser bom, é se tornar alguém melhor depois de ter errado. Pensa nisso.
Quantas vezes você já desejou vingança e depois percebeu que isso só te deixou pior? Quantas vezes você já tentou ensinar uma lição a alguém e acabou se arrependendo? O ser humano tem uma necessidade quase infantil de querer que o mundo seja justo, mas o mundo não é. E talvez a verdadeira sabedoria seja aceitar essa injustiça sem deixar que ela nos corrompa. Ellie aprendeu isso da forma mais dolorosa possível. E nós aprendemos observando. A vingança é uma ilusão. Ela promete alívio, mas entrega vazio. Promete paz, mas entrega culpa. E quando você finalmente percebe que o preço é a sua própria alma, é tarde demais. Mas há uma saída, e ela é simples ainda que brutal: o perdão. Não o tipo de perdão religioso ou moral, mas o perdão filosófico, aquele que nasce quando você entende que o passado não pode ser mudado e que insistir nele é só se ferir de novo. Quando Ellie deixa Abby ir, ela não está salvando Abby, ela está salvando a si mesma. É o primeiro ato de amor próprio em um mundo devastado. E esse é o verdadeiro significado de The Last of Us, que mesmo no fim do mundo, a humanidade ainda existe. E ela não está na vingança, está na compaixão. Então, se tem alguém que te feriu e que você ainda carrega aqui dentro, lembra disso. A vingança pode parecer o caminho certo, mas é o perdão que te liberta. Não porque o outro merece, mas porque você merece paz. E às vezes, a maior prova de força é simplesmente soltar o que te prende. Se esse vídeo te fez pensar, se te fez lembrar de alguém ou de algo que você ainda não conseguiu deixar para trás, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino para continuar refletindo com a gente. Aqui a gente fala sobre filosofia, mas também sobre o que é ser humano, nas nossas falhas, na nossa dor e na nossa busca por sentido. E me conta nos comentários, você acha que Ellie realmente perdoou Abby? Ou só desistiu? Porque, no fundo, The Last of Us é sobre isso. Sobre aprender a viver com o que não dá para consertar. E entender que o verdadeiro fim não é quando tudo desmorona. É quando a gente finalmente se permite seguir,